O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Salve, Brasil. Nós estamos chegando e adentrando em seus lares para mais uma comunicação racional. Estamos levando até você a energia mais poderosa que existe, que é a energia racional do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E este programa está ligado à energia mais poderosa que existe. E todos que estiverem ligados nessa hora, todos que estiverem nos ouvindo, estão ligados à energia racional, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E, queridos ouvintes, a cultura racional está aí para desvendar a todos vocês todos os mistérios existentes neste mundo em que nós vivemos e para esclarecer todos os porquês que vivem nos atormentando dia após dia, mês após mês e ano após ano. Por isso, embarquem conosco nesta viagem através da base da lógica e conheçam uma infinidade de assuntos inéditos com provas e comprovações. E somente o primeiro mundo, o nosso mundo de origem, poderia revelar. Então, amigos, fiquem conosco e participem deste programa pelo Disque Racional através dos telefones 291-2884 e 948-2598. Repetindo, 291-2884 e 948-2598. E boa viagem, porque começa agora a audição racional deste domingo. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. O tempo passa e tudo passa com o tempo. E assim é a evolução dessa deformação e degeneração racional. Passou a fase do primeiro milênio, que foi a fase de selvagens, de monstros, de monstrinhos, de monstrões. Passou esta fase primária. Terminou esta fase, entrou a fase da civilização, a fase secundária, a fase do segundo milênio. Passou esta fase e entrou a fase do terceiro milênio, a fase racional. Da fase racional, todos de volta para o mundo racional. Então, tudo passa e tudo passou e tudo está passando, para chegar no seu verdadeiro lugar, que é de racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional. E assim é a evolução natural da natureza em transformações, por ser uma natureza deformada em degeneração. Então, tudo passa, por tudo está fora do seu lugar, e por isso aí estão deformados e degenerados. E neste planeta, tudo e todos de passagem. Assim como todos têm as suas transformações, a natureza também passa pelas suas transformações, porque tudo se transforma. E assim, para poder chegar ao que era, racionais, puros, limpos e perfeitos. E vem essa natureza neste mundo deformado, passando por toda essa transição natural da deformação em transformações. Assim é a vida de todos, passando por várias transformações e várias metamorfoses. Por isso, a pessoa hoje é uma coisa, amanhã se transforma em outra, depois outra
e assim sucessivamente. A vida da pessoa vai se transformando em vários períodos de transformações para que tudo com o tempo, com as transformações, chegasse em seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. De forma que tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outras vidas, em outras formas, em outras maneiras. Por isso, o dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia. E a natureza, assim, anunciando as mudanças e as transformações. Como exemplo, a lua, anunciando as transformações. A nova, primário. A crescente, o secundário. A cheia, superior. A minguante, principiando o renascimento de tudo. Então, minguante, uma fase. Nova, outra fase. Crescente, também outra fase. E cheia, outra fase, anunciando as transformações da natureza. Os quartos da lua anunciam as transformações. Minguante, o primeiro ciclo da deformação. Nova, o segundo ciclo da deformação. Crescente, o terceiro ciclo da deformação. E a cheia, o ponto final da deformação. O minguante, o primeiro ciclo da deformação, pois se transforma em nova, e de nova se transforma em crescente, de crescente se transforma em cheia, e de cheia se transforma em minguante, e de minguante se transforma em nova. E desta maneira, a natureza anunciando mais as transformações de tudo que existe, porque tudo se transforma. Nada morre, nem coisa alguma se acaba, porque tudo se transforma. E se transformando, não acabou, até que chegue o seu fim definitivo, com a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim a natureza, mostrando que tudo se transforma. Como assim? O minguante vai até o fim. Quando ela se finda, se transforma no nascimento da lua nova. E aí vem vindo lua nova. Tudo se transforma e sendo sempre o mesmo, porque a semente é sempre a mesma, e a semente sendo sempre a mesma, o que nasce sempre é o mesmo, imperando em todos os setores da natureza deformada as transformações. E nas transformações que vem a degeneração, todos mais fracos. E com as multiplicações das degenerações, vem então o desaparecimento de tudo, porque depois de tão fracos, não tem mais forças para gerar e se transformar no que era. E daí, se transformando em outros seres inferiores na categoria ou classe que estava. Exemplo, o ser humano vai se degenerando, vai se multiplicando, cada vez mais degenerados, cada vez mais fracos, vai minguando, vai diminuindo, vai enfraquecendo, até chegar ao ponto de fraqueza pelas multiplicações de degenerações. Chega ao ponto de tão fracos que não tem condições mais de gerar a mesma classe, a mesma categoria. E tão enfraquecidos pelas multiplicações das degenerações, não tendo mais condições de gerar aquela classe, então passa para a classe inferior, gerando seres inferiores. E aí vai correr toda a hierarquia inferior, vai passar por uma infinidade de classes inferiores, porque tudo que degenera, enfraquece e diminui. E com o tempo, então, desaparece aquela classe, aquela categoria que estava, e tão fraca pelas degenerações, perdendo então assim a ação de continuar a gerar essa ou aquela classe, essa ou aquela categoria. Então aí, pelo seu enfraquecimento, desce de classe para as classes inferiores. Exemplo, de animal racional passa para animal irracional, para a classe inferior. Então aí vai descendo sempre de classe, passando por uma porção de classes inferiores. É o progresso da degeneração que impera em tudo que pertence à Terra, porque a Terra também se degenera. E por isso hoje ela é fértil, dá de tudo e com a continuação da sua plantação vai enfraquecendo, vai produzindo, vai degenerando
vai plantando, replantando e vai degenerando, e replantando e degenerando. E assim vai até que ela não tenha mais força para produzir o que planta, se transformando em morta por não dar mais nada, por ficar árida. E lá vai se transformar, dando outras coisas, produzindo outros seres de categoria mais fraca, outros seres de classes mais fracas. E assim é tudo. Então vinha o fim da categoria de animal racional por meio do progresso da degeneração. E assim vinha a extinção de toda a humanidade pelo progresso da degeneração. E tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo, com a multiplicação, desaparece. Então vai tudo para as classes inferiores. Estão numa classe de animais racionais. Pelo progresso e degeneração, iam todos à extinção desta classe e iam passar para outra classe inferior, a classe de animais irracionais. E daí iam passando por uma infinidade de classes inferiores, de forma que pelo progresso natural da natureza, de tudo e de todos, pelo progresso da degeneração, vinha essa extinção. Então são fatos naturais da natureza. Então todos iam correr por todas as classes de quadrúpedes, porque todas as classes vêm o seu fim pelo progresso da degeneração. Extinguiam uma classe, passariam para outra. Agora vejam, passar por essas classes todas de animais racionais, essa infinidade de classes de insetos, de tudo que existe, sendo uma infinidade de classes, até chegar ao vírus, sem forças de produção, e morar dentro d'água, para adquirir forças, entrando assim no mundo aquático. E correndo outra vez todas as classes, extinguindo uma classe, transformando em outra, porque tudo que se transforma se modifica. E agora está aí em mãos de todos, como podem subir e como podem descer para as classes inferiores, como podem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e como podem descer transgredindo o conhecimento racional, pois com respeito se sobe para o mundo de origem e sem respeito se desce para as classes inferiores. Muito bem, gente. Vai aí mais uma mensagem do Racional Superior, não é? Muito bonita, sobre as transformações da natureza. É isso aí, Luiz. O ouvinte, né, ouviu aí a explicação racional, né, através dessa mensagem, o comparativo que ele faz dos ciclos da Lua com relação às vidas aqui na Terra, né? Todos os seres, todos nós temos realmente essa fase, né, Luiz? A fase nova, depois a fase crescente, logo em seguida a fase cheia, que é o auge, né, da vida, e depois entra na fase de minguante, que é a degeneração. E assim são todos os seres. E depois da minguante, vem a nova, ou seja, a transformação, a pessoa morrendo para dar causa a um novo corpo, para ter condições de evoluir novamente. Porque o corpo fica tão cansado, né, que a energia precisa de um novo corpo para continuar sua evolução. É por isso que existe a morte, para dar continuidade à evolução dos seres. Pois bem, Luiz, e a natureza aplicando sempre as leis de causa e efeito, né? São essas transformações de períodos, de eras, de épocas, de fases que vem a humanidade passando, todos os seres do universo passando por processo de transformações, e a natureza assinalando e assistindo todas essas transformações e tudo se evoluindo, e nada para, como consta na cultura racional, que nada para, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza mostrando com esse símbolo lunar que a Lua, ela acompanha esses processos de transformações, mostrando os seus quartos minguantes, nova, crescente e cheia, mostrando esses sinais existentes, né, em nossa compreensão. Muito bem, e agora nós vamos às informações da semana. Super Sofia! E só lembrando que é a Casa da Cultura Racional, também a livraria da Rua Azevedo Júnior, 120 no Brás, ali pertinho do metrô Pedro II. E as demais informações, hoje temos um aniversário aqui, não é? Nosso colega de equipe, o Julinho, que está aniversariando hoje, não é, Júlio? Fazendo mais 22 primaveras? 22, né? Quem dera, né? Tá bom. Realmente, a gente já com essa consciência, né, racional, o tempo seria bem melhor aproveitado, né, se pudesse retornar. É verdade. Mas
as coisas têm que ser assim mesmo. A gente sempre tem que agradecer a oportunidade de ter conhecido essa obra, né? E ter a oportunidade daqui sair e retornar à origem verdadeira. É verdade, nosso parabéns de todos os colegas da equipe, né, que o Racional abra cada vez mais seus caminhos e dê condições para que você evolua, que a finalidade agora nessa vida é retornar, né? Então temos que comemorar com muita alegria o nosso aniversário, porque é o tempo que a natureza nos deu para que nós nasçamos aqui e pegássemos cultura racional, como você pegou e está aí desenvolvendo seu raciocínio. Parabéns, então, de toda a equipe, Juninho. É isso aí, obrigado então a todos. E a biblioteca, né, lá do Arquimedes. Pessoal que quiser conhecer cultura racional, né, e não puder comprar no momento, tem uma biblioteca na Rua Teresina 368, no Alto da Moca, na Drogatismo. O telefone de lá é 692-9991. 692-9991, Rua Teresina 368, Alto da Moca. E eu também queria... ligou aqui pra gente o Ivaldo. O Ivaldo ele é coordenador da caravana de Olímpia, em São Paulo, uma caravana da cidade de Olímpia. Ele divulga o programa Universo Desencanto através da rádio difusora de Olímpia, todos os domingos das 8 às 8h30. Então o pessoal aí da região, né? Todos os domingos das 8 às 8h30 da manhã, a rádio difusora de Olímpia. E o telefone de lá é 0172-81-1222. E ele pede ao José Maria de Itapevi, que está nos ouvindo, para ligar a cobrar para ele, lá em Olímpia. O telefone dele, o José Maria de Itapevi, é 0172-814288. 0172-814288. Está dado o recado, Júlio. É isso aí, eu quero passar também aqui o nome dos doadores do primeiro volume. É a dona Adelina Gonçalves Pinto, também o senhor José Rodrigues de Souza, de Nova Poá, lá em Poá, em São Paulo, né? E também o senhor Matias Busman está fazendo a doação do primeiro volume. Muito bem, recebeu uma cartinha do Pedro Machado, ele é de Cambará, Paraná. Tudo bom, seu Pedro? Um abraço a todos aí, viu? E tá mandando um abraço também para o pessoal de lá, os amigos lá tem uma pessoa em Campinas também que está lendo o livro, né? E tá mandando um abraço para ela também e para todos aqueles que estão começando a ler. O nome da pessoa é Ondina Furian Carpe, é tia dele, né? Está lendo o livro, o pai dele e a mãe dele também, José Machado e Eurito Furian Machado. Ele faz uma pergunta que gostaria de ler, sabe, conhecer, né? Como é que faz para ler a mão, né? A palma da mão, através da leitura das mãos, como é que isso pode saber? A cultura racional, o Pedro, não ensina como você lê as mãos. Por quê? Porque o alfabeto já ficou no passado, né? O alfabeto agora é racional. Mas se você quiser aprender, tem muitos livros por aí que ensinam como é que você aprende a ler a mão, né? Então, a cultura racional ensina como você faz para sair daqui para o mundo racional através do conhecimento racional. Não é, Júlio? E ele na cartinha também, Luiz, diz que ele é desejoso de saber o futuro, né? Através da leitura das mãos. Mas, naturalmente, ele com a leitura racional, com a evolução, ele vai se despreocupar disso, né? De querer saber com detalhes do seu futuro. Porque o futuro maior mesmo é estar lá no mundo racional, quando se transformar, voltar lá para a origem. Acho que isso é o mais importante. É verdade. Eu quero mandar um abraço ao Toninho, né, estudante de cultura racional da equipe de filmagem, né, que está trabalhando e ligado aqui com a gente, Toninho. Aquele abraço para você. E ele nos disse que a diretora da escola, lá no Chile, onde nós estivemos, em Santiago do Chile, ligou para o pessoal e está aguardando sua fita de vídeo para passar para os alunos dela lá, né? Com um contato grande que nós fizemos em Santiago do Chile. E logo nós mandaremos a fita. E o Emerson Souza Machado também ligou aqui para a gente, gostaria de ganhar o livro. E vai ganhar, viu, Emerson? Um abraço a você e parabéns. E a diferença, ele pergunta, a diferença entre este mundo e o mundo racional. É que este mundo é uma deformação racional. E o mundo racional é puro, limpo e perfeito. Você vai saber lendo o livro Universo Desencanto. É isso aí. E com o tempo nós daremos, né, com mais detalhe resposta a essa pergunta. Tá certo. E a festa lá na Casa Nacional? Foi ontem e hoje, né? Foi muito brilhantismo, né? Muita gente. A festa junina e para o pessoal da banda poder comprar os instrumentos. Participação, né? Lá do Manuel Davi, né? E do Paulete também. Paulete. Aquele abraço então para ele. Gente, nós estamos por aqui nesse domingo, prometendo voltar no próximo, às 20h15, com mais um programa Encontro Racional. Até lá, até o próximo domingo, fiquem com a gente e... Boa noite, Brasil Racional!